mas é muito interessante a gente parar, ter um dia para a gente parar e refletir tudo que o feminino, né, a mulher representa, e é muita coisa, né, historicamente, aí, igual a Tamir está falando, essa capacidade de gerar vida, eu acho que a mulher ela tem uma capacidade adaptativa muito grande, né, e os nossos desafios são inúmeros. Se a gente pegar historicamente, né, o papel da mulher e as nossas conquistas, é muito importante a gente refletir, né, tudo que a gente já conquistou e ainda o tanto que falta, né, de espaço para a gente conquistar, né, infelizmente a gente ainda tem uma sociedade, né, que ainda não enxerga a mulher de forma totalmente igualitária, né, igual aos homens, nós sabemos disso. Eu até lembrei hoje mesmo, foi muito interessante, eu lembrei em Alphaville, quando eu coordenava lá, tinha uma estagiária, ela chamava Yulinha, agora eu não me lembro se ela era, eu não sei se ela era da Holanda ou da Bélgica, e todos os dias eu dava carona para ela descer para Belo Horizonte, ela fazia estágio lá conosco. Se a Misérica estiver aí, eu acho que a Misérica vai lembrar dela. Misérica tá aí? Acho que tá. Misérica, você lembra dela? Da Yulin, estagiária? Acho que foi da sua época. Mas, enfim. E aí, nós conversávamos muito na descida de Alphaville, né, para Belo Horizonte, e um dia ela tinha um namorado, por isso que ela veio para o Brasil fazer intercâmbio, com o namorado tinha ido, né, para o país dela, agora eu realmente não lembro se era Holanda e Bélgica, Misérica, não lembro. Né, então, acho que é antes de você, Misérica. E eu perguntei, né, ela estava já aqui há um ano, falei, e aí, você tem planos de ficar no Brasil e tudo? Ela falou, não, Marina, não tem a menor condição de eu ficar aqui. Gente, mas por que você não gosta? Eu falei assim, olha, o povo é maravilhoso, a cultura é instigante, né, o calor das pessoas aqui realmente é diferente, é um diferencial, só que eu acho que aqui o papel da mulher é muito complicado, e aí eu não estava entendendo assim, a amplitude do que ela queria dizer, né? Olha, Marina, a mulher brasileira, eu acho que vocês estão sempre bonitas, né? Tem que fazer unha, tem que arrumar o cabelo, tem que maquiar. Isso é ótimo, cuidar da gente, né? Mas eu vejo que vocês têm uma obrigatoriedade, né? Uma cobrança cultural muito grande em relação a isso. E aí a mulher aqui, eu vejo que em casa vocês que têm que administrar tudo, né? Meu namorado mesmo, eu que acabo lavando mais a louça, eu que acabo arrumando mais a casa. Eu vejo que o peso da mulher aqui é muito maior. E ela falou de questões também, inclusive, de estruturação, né? Assim, governamental, que a gente nem para pensar, né? Ela falou assim: olha, no meu país eu tiro 2 anos de licença maternidade, mas eu posso tirar um mês, meu marido pode ficar 1 ano e 11 meses com meu filho, né? E aí ela foi contando essas coisas, e eu achei muito interessante, né? Porque isso me fez refletir realmente, né, gente? Assim, como que esse lugar da mulher, ele está sendo ampliado, né? Mas ainda falta muito para a gente conquistar, né? Mas, ao mesmo tempo, as habilidades nossas são imensas, né? Eu acho que a gente tem uma capacidade de administrar, né, vários estímulos ao mesmo tempo, né, de que ser criativa, de ser inventiva, a gente tem um aspecto de humanidade, né, mais latente, até fala desse sexto sentido feminino, né, que a gente realmente tem, né, então hoje é um dia para a gente parar, né, para nos presentearmos e para pensar, né, a gente enquanto mulher nessa perspectiva social e nessa mulher enquanto perspectiva individual, que cada um, né, que somos todas mulheres, né, o que a gente quer para a gente. Eu acho que é muito importante a gente fazer esse exercício contínuo, né, de reflexão, como indivíduo, independente do gênero, e como, né, um ser social. Então, acho que essa foi a nossa proposta para o dia de hoje. E aí eu quero agradecer a presença da Gisele, né, a Gisele é psicoterapeuta, terapeuta holística, integrativa e consteladora, e ela vai contribuir para que esse final de dia aí seja fechado com chave de ouro, tá? Obrigada pela presença de todo mundo. Gisele, a palavra é sua. Gratidão, Flor. Luz e paz aos corações de todos. Gratidão pela oportunidade de ser útil, de compartilhar com vocês os meus conhecimentos e de ser uma mulher falando para tantas outras, né? Vamos lá. Então, historicamente, a gente precisa compreender que vai existir uma diferença no tempo e tem a ver com culturas e famílias. O exemplo que a gente teve logo agora das histórias contadas nos fazem pensar o quanto hoje em dia
ser mulher num país é diferente de ser mulher em outro país. A gente ainda precisa pensar com relação ao tempo histórico. E tem algo muito importante que a gente precisa considerar. No Brasil, eu vou trazer alguns dados para vocês. Em 1916, isso tem muito pouco tempo, gente, uma mulher era incapaz, perante a lei, de receber uma herança ou de ter uma profissão. Se a gente caminha um pouquinho mais, em 1932 é que as mulheres passaram a ter o direito ao voto, ou seja, uma voz pública que fosse considerada por toda a sociedade. Em 1962 houve uma alteração na Constituição, e aí as mulheres passam a colher um pouco mais das suas lutas, dos frutos, e passam a ter um pouquinho mais de poder. Mas é em 1988, ou seja, só 33 anos atrás, eu penso, eu tinha 10 anos na época, eu já estava então aqui nesse mundo, quando as mulheres ganharam igualdade e ganharam, se comparados aos homens, em direitos e obrigações. Então, se a gente começa a pensar historicamente no Brasil, há apenas 33 anos, nós, todas as mulheres que estamos aqui, é que passamos a ter todos os direitos que nós temos. E isso vai gerar inúmeras implicações na nossa feminilidade. Por quê? Eu ouvi e acho interessante, né, o olhar de psicoterapeuta aí, o ouvido de uma psicoterapeuta treinado, tanto o Tamires, quanto, vocês me perdoem, esqueci o nome da Marina, nossa diretora, Marina. Tanto a Marina quanto a Tamires disseram duas palavras, a mesma palavra duas vezes, responsabilidades. Responsabilidades. O que já mostra um sintoma da feminilidade pós-moderna, um excesso de responsabilidades. Não só no mercado de trabalho, mas um excesso de responsabilidades até com relação à criação dos filhos. E um excesso de cobrança se a mulher decide não ter filhos, porque essa é uma postura que ela também pode ter. Então, eu combinei com a Tamires que no finalzinho vai ser um prazer, uma honra abrir para as perguntas, tá? Eu só preciso dar um contínuo aqui para que a gente possa se situar um pouco melhor. Já dando algo assim de vou dizer, de um apanágio, de um momento gostoso, tem um autor, ele chama Flávio Gicovati, ele é um psicanalista famoso no Brasil, e ele fala que nós, mulheres, estamos trocando um amor romântico, que é aquele amor em que, você é o ar que eu respiro, sem você eu não vivo, você é o homem para a vida inteira, vou me casar e ser feliz com você para sempre. Eu não sei quantas mulheres aqui, além de mim, já passaram por um primeiro casamento e terminaram, eu já estou no meu segundo, e mesmo assim vem aquele amor romântico que sussurra assim, eu espero que esse seja para a vida toda, não é? Nós, mulheres, somos assim, nós nos casamos para que seja a vida toda. Se deu errado um sofrimento, custamos a ter uma reconstituição aí da subjetividade, da individualidade, num lugar na família de origem, num lugar do trabalho, quando a gente recomeça uma vida amorosa com alguém que vale a pena, quando a gente sonha, a gente acha que vai ser de novo para a vida inteira. O que o Flávio Gicovati fala? Esse amor romântico começa a cair de moda, para que um amor maduro possa surgir. Então, se ele fala isso numa percepção socioeducativa e numa percepção muito voltada até para a subjetividade coletiva, porque a gente vai falar de algo que é coletivo, mas de algo também que é subjetivo, é um amor maduro em que um respeita a individualidade do outro. Não são mais duas metades que se unem formando uma unidade. Aqui, esse amor moderno, ele vai chamar de mais amor numa forma carinhosa. Ele vai falar de dois inteiros que se unem. E ninguém deixa de ser quem é para adotar o jeito do outro, para se sentir pertencente na relação e, ao mesmo tempo, sentir que vai ter segurança para que dê certo. Ele fala assim, vou ler para vocês, porque eu acho importante poder trazer o próprio autor para que vocês tomem mais posse do saber dele. O mais amor traz uma relação compatível com os tempos modernos que respeita a individualidade. Existe respeito, alegria e prazer em estar junto. E não mais uma relação de dependência em que um responsabiliza o outro pelo seu bem-estar. Aproxima-se duas unidades e não mais duas metades. É uma forma adulta e sólida de relacionamento,
no qual a palavra concessão é substituída pelo respeito. E aí eu começo a entrar com vocês com algumas coisas que nos angustiam, tá? Vou entrar um pouquinho mais na minha área da clínica com a psicoterapia. O que é que eu acompanhei ao longo de 16 anos de clínica? Que a maioria das mulheres só existem para um homem. Então, quando o título da nossa conversa é "O que quer uma mulher moderna?", nós estamos numa caminhada para uma modernidade feminista e para uma modernidade no feminino, numa construção atual. Quando eu digo construção, queridas, estou dizendo que ninguém sabe o caminho até o fim. Nós estamos experimentando como se estivéssemos numa oficina de uma alta gastronomia. E aí a gente precisa considerar que quando eu estou numa construção, eu muito erro e pouco acerto, muitas vezes. Outras tantas vezes eu posso acertar mais do que eu tenho errado. E aí eu começo a pensar assim, por que é que nós, mulheres, estamos sempre voltadas para um homem? Porque assim foi o modo de amar das nossas ancestrais. Se nós olharmos para o nosso passado e verificarmos as nossas avós, bisavós, trisavós, as mulheres da linhagem da qual fazemos parte, claro que nós vamos ter aquelas mulheres avatares, né? À frente do seu tempo. A mulher que há 100 anos atrás já bancava os filhos, já trabalhava fora, mas estamos dizendo muito daquelas mulheres de vanguarda e exceções. A grande maioria existia para procriar e existia para, de alguma forma, servir ao seu marido. Isso tudo está contido no nosso inconsciente. Então, sim, muitas vezes nós nos comportamos diante dos homens, não porque queiramos conscientemente, mas porque estamos repetindo padrões dos nossos ancestrais, especificamente das nossas ancestrais. E isso incomoda muito, porque nós queremos, a todo momento, termos um livre-arbítrio. Nós queremos ter a possibilidade de uma escolha ampla. Isso é possível? Sim, porém, de uma forma limitada. Aí vai uma dica de mulher para mulher. Se nós não conhecemos as histórias das nossas ancestrais, como foi a biografia amorosa da minha mãe? Como foi a biografia amorosa da minha avó? O que a minha família ensina de uma mulher para outra de crenças limitantes, daquilo que vai me impedir de estar livre. Então, um exemplo muito simples de uma crença limitante. Em muitos sistemas familiares, a gente escuta quando se é criança assim, homem nenhum presta. Quando nós vamos estudar e vamos olhar essas biografias dessas mulheres, elas sim querem se apaixonar, querem amar muito e querem que dê certo. E muito certo. Só que é como se elas olhassem e escolhessem apenas aqueles homens que vão seguir aquele padrão que está nessa linhagem feminina. No final, eles não vão prestar. No final, esse homem não vai prestar. Vocês conseguem entender que ao mesmo tempo que há uma liberdade, há um cerceamento dessa liberdade, e se nós não aceitamos isso como algo da constituição humana, nós ficamos mais presos e endividados ainda. Para que eu possa estar tranquila com vocês, isso não é teoria minha. Quem traz isso é Bertin Hellig, o pai das constelações familiares. Ele traz grandes verdades sobre a família, o casamento e até as empresas. Então já fica a primeira dica dessa nossa conversa dessa noite, ok? O que é que eu ouvi quando eu era criança? O que a minha mãe me disse sobre os homens, ou a minha avó? Ou o que é que não foi dito, mas eu observei quando eu era criança e eu copiei. Algo assim, nossa, deu errado, vou fazer dar errado de novo. Ou a minha mãe não conseguiu terminar isso, vou terminar pela minha mãe. Ou vou fazer o oposto do que a minha mãe fez. As três saídas, elas não são saudáveis no campo do amor e da psique humana. Porque se eu copio o que está errado, se eu dou sequência no sentido de finalizar algo que a minha mãe não finalizou, ou se eu vou ao oposto, não são saídas livres. Vão ser saídas aí, eu posso dizer,
numa tentativa de compensar aquilo que a minha mãe não deu conta, ok? Alguém colocou, me perdoe, eu não vi o nome da pessoa, mas contos da Disney. Sim, nós ainda temos no nosso inconsciente feminino e coletivo os contos da Disney. E nós achamos que nós vamos ter um príncipe encantado e que o final vai ser feliz, ele vai chegar num lindo cavalo branco. Acontece, eu brinco com algumas pacientes assim, existem príncipes que viram sapos. E se vocês observam os últimos desenhos da Disney, não tem príncipe que vira sapo? E vocês já viram que sofrimento foi para minha alma quando a Fiona resolveu continuar ogra e não ser humana. E aí a gente vê o tanto que tem um relacionamento moderno em que nós mulheres fazemos uma opção e não seguimos adiante naquilo que nos é bom e louvável, mas de copiarmos comportamentos ancestrais como se estivéssemos engessados. E aí vai outra dica para vocês. Eu adoro dicas porque é como se eu dissesse assim, vai no dia a dia e tenta isso e vê se funciona. Melhor do que apenas teorias. Aí vai lá a dica da gente solicitar ao nosso pai, à nossa mãe, e se eles não estiverem mais entre nós, solicite do seu jeito no momento de reflexão, de meditação ou de oração. Mas solicite a sua mãe, ao seu pai, que os seus relacionamentos amorosos sejam muito abençoados. Muito. E aí vai lá a dica para aquela filha que tem uma mãe encrenqueira no amor, sabe? Aquela que nunca dá certo. Ou aquela que deu certo e está casada, porque tem que carregar a cruz até o fim. Ou seja, ela não vai arrancar. Ela come a carne e rói o osso, como os antigos diziam. Ela não quer se separar, mas ela está infeliz naquele casamento. Quando, então, essa mulher está firme nesse propósito de honrar as suas ancestrais, de continuar sofrendo nessa relação, o que é que uma mulher moderna pode fazer? Mãe, lhe amo muito, muito. Opa, perdão, gente. O Google às vezes acha que a gente está fazendo pesquisa, né? Mãe, lhe amo muito e lhe agradeço porque a vida passou por você até mim. E você me gerou, e você me nutriu, e você me deu tudo o que tinha. Não comece a questionar se ela deu muito ou pouco, porque a nossa mente racional sempre vai achar que a mãe deu pouco. A gente só quando tem uma análise, um processo profundo de reflexão, é que a gente vai aceitar a mamãe e o papai do jeito que são. A grande maioria das pessoas, 99,9999%, vai questionar papai e mamãe, ok? Deixa o lado racional de lado. Mãe, eu te agradeço por tudo que você me deu, tudo, tudo, tudo. Ao mesmo tempo, mãe, eu escolho fazer diferente de você. Porque você até aqui, mãe, sofreu tudo o que você sofreu, porque você até aqui passou tanto sufoco no amor, é que eu vou fazer valer o seu sofrimento sendo o mais feliz possível, sendo o mais leve possível, amando de uma forma muito diferenciada. E me abençoe, mãe, se você puder fazer isso por mim agora. Se no seu coração você sentiu um peso, parece que a mãe não deu conta de te abençoar, porque, gente, as nossas mães, elas são mulheres, elas são pessoas normais. Se você sentiu no seu coração que isso não foi possível, imagine uma avó, uma bisavó, uma trisavó, seu coração vai saber quem que é e solicite a bênção dessa ancestral. É libertador, é maravilhoso. Para a mulher que está sozinha, para a mulher que está namorando, para a mulher que é amante, para a mulher que está casada, para qualquer mulher. Por quê? Porque isso é solicitar uma bênção de quem pode nos oferecer. Tranquila até aqui? Eu estou pegando muito pesado, gente, porque eu posso ir de uma forma mais branda. Vocês vão me dando as dicas. É o que a gente precisa saber. Pode. Somos mulheres, a gente aguenta, então tá bom, tá bom. Uma pergunta, né? Somos frágeis? Né? Mulher é o sexo frágil. E aí vem a pergunta, somos frágeis? Sim, somos frágeis. E ao mesmo tempo somos fortes. Existe um jargão na nossa sociedade de que nós, mulheres, a partir do momento da igualdade com os homens, não podemos ser frágeis. Podemos sim. E aí vai uma dica super importante, gente. No momento de fragilidade, se permita se conectar com a sua dor. Porque nós temos um modelo de vida muito norte-americano, muito capitalista, e se no nosso inconsciente coletivo está uma luta por igualdade,
nós vamos tentar, em muitos momentos, não aquilo que eu vou chamar de uma não de uma igualdade diferenciada, mas de uma igualdade totalitária. Nós vamos querer sentir ou não sentir como os homens, pensar ou não pensar como os homens. Isso é impossível. As mulheres são diferentes dos homens e eles vão se completar em suas individualidades. Então, as mulheres mais fortes são aquelas que aceitam as suas fragilidades, as suas dores e as colocam ali consigo ao cuidarem dos filhos, da casa, do trabalho, o que quer que esteja por fazer. Então, aceitar a fragilidade não é no sentido de que quebre a qualquer momento. É uma fragilidade igual à vulnerabilidade. Quanto mais aceitamos a nossa vulnerabilidade, ou seja, as nossas necessidades de conexão, as nossas necessidades de envolvimento, as nossas necessidades de nutrição amorosa, e quanto mais aceitarmos que não é possível ter tudo aquilo de que precisamos, seja no campo monetário, financeiro, seja no campo da fama, seja no campo do status, seja no campo dos relacionamentos ou na questão espiritual. Quanto mais aceitarmos que não é possível termos isso tudo o tempo inteiro, mais fortes no sentido de resistentes e resilientes nos transformamos, mas sem abandonar a fragilidade. Essa vulnerabilidade, ela é uma característica fundamental do ser humano. E aí a mulher, e aí é com, digamos assim, quando a gente pergunta o que quer uma mulher moderna, nós queremos não os direitos dos homens, nós queremos os nossos direitos. Nós queremos as nossas oportunidades, nós queremos o nosso livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolha, não queremos o que é do outro. E precisamos, como mulher, tomarmos muito cuidado para que não possamos ir ao extremo. Que extremo é esse? De invadir o campo feminino, levando para ele tudo aquilo que é do campo masculino. Consegue entender? E nós vamos acompanhar em muitos momentos mulheres que desejam ser como os homens são. Se eu saio do meu campo feminino e eu vou até o meu campo masculino, eu perco a minha força. Eu não posso fazer isso. Há uma grandiosidade, há uma beleza, algo de magnífico e amplo em ser mulher sendo mulher, não em roubando ou impedindo emprestado aquilo que só pertence aos homens. Isso é muito confuso, mas é o que a gente vê tanto no campo da psicanálise, quanto no campo das psicologias, quanto no campo das constelações familiares. Então, vou dar um exemplo muito simples. Aquela mulher que no seu casamento, ela se coloca, sem que saiba muitas vezes, no lugar masculino de quem tudo decide, de quem tudo provê, de quem tudo governa. Se ela está no casamento, tem essa necessidade da divisão. Se ela está sozinha, não. E aí vem um outro ponto. A mulher que está separada e que tem filhos e se intitula eu sou pai e mãe. Não, você é lindamente mãe. Você não pode fazer o papel do pai porque você não é homem. Mas como o meu filho vai ficar, é a dor que eu escuto de muitas mulheres. Ele vai ficar sabendo que ele tem um pai que deu a vida a ele junto com você, a mãe, e ao mesmo tempo não está presente. Ou que é fálico em várias questões. Permitir, então, que esse vazio, que essa dor, seja consciente do filho, vai tornar esse filho ainda mais forte e mais propenso a receber essa mãe em tudo isso que ela pode fazer por ele. Observe, então, amadas, o quanto nós, historicamente, estamos saindo de um lugar de uma opressão social, histórica, e tentando uma liberdade, mas a gente tem que questionar a que preço é essa liberdade. E não é uma liberdade numa comparação aos homens, é uma equidade. Quando eu estava olhando o site, né, do grupo NID, eu percebi o tanto que vocês têm uma energia de amorosidade e de cuidado, que é o lugar da mulher.
né? O site é lindo, as fotos são lindas, e todo o trabalho é voltado para um cuidado da alma, para o cuidado do intelecto, e também para o cuidado do corpo através das teorias. E isso há de fazer com que aqueles alunos, os seus alunos, desenvolvam-se melhor intelectualmente, culturalmente e afetivamente. Esse lugar do afeto, ele é do homem e da mulher, mas na questão do cuidado, ele é mais da mulher. Conseguem entender, então? Eu não sou contra o feminismo. Acho que tem grande louvor o que todos esses movimentos estão realizando para nós, mulheres. É só uma chamadinha assim, prestemos atenção, para que não sejamos, de alguma forma, infantis, pueris, no sentido de não guerrearmos por aquilo que já temos de lindo e de maravilhoso e o que mais precisarmos como mulher. E nos distrairmos com aquilo que é dos homens, né? Mulher macho, sim, senhor. Por que não dá para deixar o lugar do macho e vir para o feminino? Porque culturalmente nós fomos aprendendo que ser mulher é frágil, é ruim, é submisso. E não é. Já podemos mudar essa realidade. Ok? Quando eu pergunto o que era uma mulher moderna, eu fiz uma pergunta às mulheres próximas a mim. A primeira resposta, não sei se vocês vão concordar, foi: quero realizar-me profissionalmente e financeiramente. Gente, foi unânime. Ou seja, a mulherada está querendo dinheiro e nós precisamos e merecemos. O que isso quer dizer? Que é dinheiro para quê? Aí que está a grande cilada do dinheiro. A gente não quer dinheiro por dinheiro. O que o dinheiro vai te fornecer? Uma me disse assim: eu quero dinheiro suficiente para eu não me preocupar com as minhas contas e eu poder pegar os meus filhos, viajar e tomar um sorvete na praia. O que ela está buscando? Lazer. O dinheiro vai proporcionar lazer. Uma outra mulher me disse assim: eu quero dinheiro suficiente para eu poder estudar, construir a minha vida e não depender de ninguém. O que é que o dinheiro está oferecendo a essa mulher? Uma independência. Possivelmente ela está num lugar de dependência de alguém, ou de pai e mãe, ou de marido. Então, vocês entendem que quando nós pensamos em dinheiro, a seguinte pergunta precisa ser feita: para que eu desejo esse dinheiro? E aí a gente vai encontrar o verdadeiro desejo dessa mulher moderna, ok? Isso é muito importante que vocês possam ter em mente, tá? Outros objetivos da mulher moderna: casar-se. Em clínica, muitas são as mulheres solteiras super bem resolvidas, outras nem tanto. Mas eu confesso que quando a cliente vai tomando intimidade na terapia, tem uma sessão que ela sempre vai falar assim: eu tô ótima sozinha, tenho lá os meus peguetes. As mais modernas e que levam as coisas para um relacionamento mais casual, né? Falam assim: eu tenho lá o meu pinto amigo, tá tudo bem, Gisele, eu não tô precisando de um relacionamento sério. Eu tenho o que eu preciso. Algumas outras dizem assim: eu me sacio bem sozinha. E aí passa umas sessões, eu sempre vou ouvir a mesma história. Mas se aparecer alguém especial, vai ser tão bom. No fundo, o ser humano tem uma necessidade de se relacionar. Nós, mulheres, temos uma necessidade amorosa de um parceiro ou de uma parceira para quem é homoafetiva. Então, a gente sempre vai considerar que o relacionar-se faz parte de todo o desejo. Talvez algumas pessoas vão dizer: não quero de forma alguma. Então, se você que está me ouvindo tem essa questão, questione-se: onde estão seus traumas? Onde estão suas dores? Onde estão pedacinhos do seu passado que a sua alma está presa? Fatores históricos que estão te influenciando a ponto de você não desejar um novo amor ou de negar o desejo de um novo amor. Porque uma mulher moderna, ela é sim capaz de amar em vida vários homens de uma forma livre. E aí vem uma outra questão de muitas mulheres modernas que, após uma separação ou um término, não se permitem amar em função daquela crença que eu contei para vocês no início. Tem que ser um amor só a vida inteira. Se fecham para o amor. E aí vai uma outra questão. Quando eu saio de uma relação amorosa, eu preciso me despedir de tudo o que aconteceu,
de todos os sonhos que eu tive para aquela relação e não se realizou. E despedir-me do lugar que eu ocupei para o meu par e para o sistema familiar dele. Se eu não me despeço com dor, com saudade, trabalhando iras, mágoas, arrependimentos, eu não fico inteira como mulher novamente e não me coloco à disposição de um outro relacionamento. Isso acontece aos montes, queridas, aos montes. Então, muitas vezes, para nos relacionarmos com alguém de uma forma intensa, profunda, verdadeira, coerente, inteira, eu preciso dar uma olhadinha para o meu passado e observar, onde estão as minhas dores que ainda sangram? Ou as minhas dores que ainda doem, apesar de não sangrarem. Então, isso tudo está no casamento e no relacionamento, tá bom? Ter filhos. Mulheres modernas podem ou não optarem pela maternidade. É fato que o desejo pela maternidade, hoje em dia, 1, 2, 3 filhos no máximo. Quando alguém decide ter 3 filhos, a sociedade já olha e fala, o quê? Como assim, para que isso tudo? E o quarto, as pessoas falam, é louco, tem algum problema de cabeça, o que mostra que nós estamos numa sociedade em que a maternidade precisou ser diminuída em quantidade, porque nós estamos propensas a ganharmos um espaço que antes não era voltado para nós, que é o campo de trabalho. Mas não só isso, até as mulheres que não têm desejo profissional, porque nem toda mulher deseja trabalhar fora, deseja destaque. Muitas mulheres amam ficar em casas e, se pudessem, não trabalhariam. Elas têm um amor pela casa e pelos filhos e elas reconhecem que ali é que está o desejo delas e elas são felizes. Podem ficar pasmas. Quando eu atendo mulheres assim, eu vejo um outro mundo que não parece nada com o meu. Porque eu amo a questão do social, de atender, de sair. Eu sou muito mais voltada para o campo do trabalho. Quando eu vejo nessas mulheres esse desejo genuíno do cuidar do ninho e da família, não há uma discrepância, mas há uma grata diferença entre eu e todas que estão comigo nessa escolha e esse tipo de mulher, essa escolha feminina de ser. Então, a maternidade, ela tem decaído, né, em questão de quantidade, e uma mulher que decide não ter filhos ou não pode ter filhos, ela precisa sim trabalhar o luto por essa decisão de não ter ou por essa impossibilidade de não ter. Isso faz com que uma mulher seja menos mulher? Vai depender dos teóricos. Tem teóricos que vão dizer que uma mulher ela é plena na maternidade. Tem teóricos que vão dizer que não. É possível grandes realizações sem gerar uma vida. Colocando essa força da geração num projeto, no trabalho. E no campo do professorado, né, nós verificamos o quanto a maternagem está presente para as professoras dos pequenininhos. Então, não necessariamente precisa ser mãe para aprender a lidar, cuidar e ensinar um pequerrucho. O que é necessário é uma abertura, um conhecimento, habilidades constituídas e, ao mesmo tempo, um desejo, até um talento. Tá bom? Um dos desejos femininos, constituir uma família, com ou sem filho, a constituição de algo que seja seu e do outro. Um outro desejo, uma carreira associada a realizar-se profissionalmente. Então, carreira aí, gente, é diferente de, eu quero um emprego, eu quero um trabalho. A mulher moderna, ela tem pela primeira vez na história a possibilidade, ou seja, eu e você temos a possibilidade de uma realização, que não seja na maternidade, que não seja no casamento, que seja apenas para si. A profissão é algo que se faz apenas para si mesmo. Como é que eu vou servir ao mundo? Toda profissão, no último ponto de satisfação, ou seja, na linha de chegada da sua realização, é um serviço, é uma doação à humanidade, é a sua obra, sem que sejam os filhos, para que se lembrem de você quando você for embora. Isso é tão importante. Eu me lembro de professores meus, até hoje, de eu me encantar. E eles fizeram com que a minha vida
fosse do jeito que ela é hoje. Então, vocês que são professores, vocês têm uma oportunidade ímpar, porque vocês cuidam de alma, vocês são acalentadoras de corações, vocês são formadoras de opiniões futurísticas. Cabe a vocês, então, toda essa possibilidade de, sendo mulheres modernas, se colocarem à disposição de um futuro que está hoje nos trabalhos que vocês exercem. A realização, então, é olhar para si e pensar, nossa, como eu sou boa nisso, eu sou foda nisso que eu faço. Eu tenho consciência de que eu tenho defeitos e dificuldades, mas ao mesmo tempo eu tenho consciência de que eu faço a diferença. Eu gosto de pensar, eu faço diferente e melhor na vida de muitos, ok? Ainda desejos da mulher moderna, eu posso falar que a individualidade, eu mando na minha vida, eu estou a cargo de algo maior do meu jeito, aí está a individualidade, que é confundida muitas vezes com o egoísmo e que é confundida muitas vezes na não troca, na não conexão com o homem. Eu já acompanhei mulheres que diziam, os peitos são meus, eu que paguei, a bunda é minha, eu que paguei, depois de uma cirurgia maravilhosa. Mas ela estava fazendo aquilo apenas para que pudesse se sentir mulher, e não para uma conexão com o homem. Então, aí a gente vê uma espécie de uma rebeldia inconsciente. Claro que eu posso pagar tudo aquilo que eu quero, realizar no meu corpo e fazer as incríveis mudanças que a medicina, mais especificamente na plástica e na cosmetologia, me oferecem, mas eu tenho que me indagar a serviço de que eu quero fazer essas mudanças. E aí eu volto lá naquele pontinho do início da nossa palestra hoje. Eu estou fazendo para um homem, para alguém, ou para ser vista por outras mulheres, ou estou fazendo realmente para mim? Muitas mulheres só existem se elas forem espelho de outras mulheres. Gente, aí vai um sofrimento pós-moderno enorme. Se a outra tem cabelo liso, eu também tenho que ter. Se a onda agora é o power, eu também tenho que ter. Se a outra agora usa um cinto ou tenho que me comportar do jeito que eu vi na passarela, seja do meu trabalho, seja do shopping, assim eu preciso ser, eu perco a minha individualidade. Então aí tem um grave sofrimento, um enorme sofrimento da mulher pós-moderna. Nós existimos num erro não só apenas para um homem, mas também para as outras mulheres. E aí fica um grande questionamento, quando é que eu vou existir apenas para mim? E vale uma dica, quanto mais se passa dos 32, 33, mais original a vida confere o direito à mulher. Então, passou dos 30 e poucos, porque a gente vai pensar, gente, que ali a juventude, 20 e poucos anos, estão ensaiando a vida, é um rascunho. Mas vai se chegando aos 30 com uma construção. Chegando ali aos 32 e batendo a casa dos 36, já tem que ter uma originalidade muito bem formada. Como eu me amo, do que eu gosto, o que eu estou mudando ao longo da minha vida. O que não serve, não presta e eu preciso ou abrir mão, enlutar ou transformar. É uma época de muitas depressões entre as mulheres, de muito adoecimento psíquico, porque elas passaram por toda uma vida se colocando para os outros, sem serem o centro da própria existência. E aí, quando chega essa idade, a cobrança é muito, muito, muito maior. Ok? Fica a dica para a mulher pós-moderna. O que o seu corpo tem dito sobre você? Como é a sua relação com o seu corpo? Quais doenças você tem apresentado e quais são as mensagens que essas doenças trazem para vocês? Fica aí uma dica importante, não é? E tudo aquilo que você está realizando, para quem é? Inúmeras somos nós mulheres que realizamos cursos de níveis técnicos ou de níveis superiores e não exercemos as profissões. Não queremos aquelas profissões. Então, a gente se forma numa área e vai para outra. Vale a pergunta, lutei tanto, venci, terminei esse curso, para quem? Muitas vezes, é um presente inconsciente que nós estamos dando ao nosso pai, à nossa mãe, que não puderam se formar naquilo que queriam. Ou a um avô, ou a uma avó. E aí, o que eu percebo nessas mulheres? Uma culpa. Como foi que eu fiz e não estou usando o meu conhecimento?
E aí entra num outro probleminha em nós, mulheres modernas. Nós temos uma facilidade a uma rigidez psíquica que é impressionante. Então, a gente apaga fogo, incêndio no serviço, e depois descobre que o filho está com um problema. A gente quase morre, porque a gente não deu conta de estar humanamente em 2 lugares ao mesmo tempo, fazendo o melhor. Aí, um belo dia, a casa não está arrumada do jeito que nós queríamos. Nós nos culpamos ou sacrificamos sono, cansaço, momentos de lazer e de prazer para ficarmos arrumando casa. Tem problema isso de vez em quando? Não, não tem. O problema é quando é sempre. E aí nós vamos encontrando mulheres num ciclo vicioso e não virtuoso de um extremo desgaste psíquico, físico, emocional e mental. Então, atentem, mulheres. Sim, tem dia que é necessário falar, não vou fazer nada porque meu corpo não está dando conta. Tem dia que é necessário encontrar uma ajuda familiar ou de amigos e dizer, por favor, fica com os meus filhos hoje só para eu ter 2 horas sem ouvir mãe. Ou eu vou para a casa de uma amiga, vou fechar a porta da minha casa e vou ficar na casa da amiga, sabendo que tudo está bagunçado. Quando eu voltar, eu vou arrumar. O que eu estou dizendo para vocês? A mulher moderna ainda tem como herança aquilo que as suas ancestrais faziam. Então, se as ancestrais eram donas de casa, esposas, mulheres, mães, eu preciso ser ótima mãe, ótima esposa, ótima dona de casa, eu ainda tenho que ser ótima profissional. Gente, não dá para ser ótima em tudo. Então, faça uma seleção. Este momento atual da minha vida, neste momento agora, o que é mais importante para mim? Neste momento é minha profissão. Então, eu vou cuidar da minha profissão, porque na minha lista de desejos, no tempo presente, a minha profissão é a número 1. Então, eu vou cuidar da minha profissão. Ai, meu Deus, mas e os meus filhos? Converse com os filhos. A mamãe está numa fase em que precisa se dedicar muito ao trabalho. E isso vai ser bom para a mamãe como pessoa e para a mamãe ter recursos financeiros. E eu sendo uma melhor pessoa, vou ser uma melhor mãe. E tem data para isso acabar. Crianças sabem esperar. Eu acompanho crianças no consultório que esperam 5 anos de término do doutorado dos seus pais. Vocês conseguem entender que isso é possível para uma criança? E qual que fica a dica? O pouquinho tempo que seja de qualidade, né? Não de uma oportunidade de suprir a criança apenas com bens materiais. Porque o que criança precisa é de abraço, colo, carinho, orientação de virtudes, orientações morais e cada um dentro da sua fé, a orientação religiosa. Não são os brinquedos, é a pessoa. E aí, você está disposta a ser mais humana, mulher? Então, é olhar para os seus desejos, é olhar para as suas realizações e pensar, vou tomar mais conta do que agora? Além de si. Isso é sumamente importante. Tempo de qualidade é sensacional, é verdade. Tem um autor, ele se chama Gary Chapman. Ele é um conselheiro norte-americano, gente, e o livro dele é uma delícia, chama-se As 5 Linguagens do Amor. Não é profundo, não é pesado, mas a gente lê no final de semana numa tranquilidade enorme. E ele vai falar que são 5 linguagens do amor que a gente tem, que é o tempo de qualidade, palavras de afirmação, toque físico, pequenos serviços e presentes. Quem quiser dar uma olhadinha, eu acho que vale a pena para a gente entender como eu demonstro amor e num relacionamento como é que o outro demonstra amor. Porque às vezes a gente está falando francês com o outro que está falando alemão e tem que ter um intérprete em português, né? Então aí eu posso pensar que esse intérprete pode ser essa forma de compreender. Perigos da mulher moderna, então. Repetir os erros dos pais. As lealdades afetivas, o que são lealdades afetivas que a mulher moderna pega ali? E ela, às vezes, se engana achando que está fazendo bem. Quando ela, inconscientemente, está ligada a uma ancestral que teve um grave sofrimento no amor ou com os filhos, e se repete esse comportamento de forma inconsciente, tá? Eu preciso trazer isso para vocês, porque realmente existe. Gisele, como é que eu vou ficar sabendo disso? A internet está cheia de informações. Procurem sobre constelações familiares. Quem quiser depois vai no inbox, tá? São repetições de padrões, mas muito mais do que padrões, são repetições de histórias, de biografias. Uma pessoa perguntou. Seus traumas infantis são perigos.
Nós temos traumas infantis que inconscientemente nos impedem do futuro, uma parte da sua alma deseja algo, mas um trauma seu infantil não permite que você conquiste. Fique atenta aí, mulher, às suas lembranças da sua infância. Quais são os significantes que elas trazem para você? O que é que ficou, de alguma forma, a ver e que você ainda sofre, e você tem que acolher a sua criança interior. A criança menininha que você foi, ainda habita em você com vida, com disposição, e ainda num direcionamento infantil da sua vida, tá bom? E aí, agora, um perigo é você abrir mão da sua individualidade, da sua subjetividade, isso é muito comum. A gente vê as mulheres não só nos comportamentos dos relacionamentos abusivos, mas em relacionamentos ditos saudáveis por um tempo, em que elas vão se moldando do jeito que o parceiro ou parceira desejam. E aí, isso é tão sutil, gente, que é uma paixão louca no início, faz-se tudo pelo outro, deixa de existir para si apenas para existir pelo outro, e cerca de 2 anos depois a pessoa está praticamente irreconhecível. Por quê? Lembra aquilo que eu comentei no início? Eu só existo para um homem se ele me enxerga, se ele me dá valor, se ele me vê, se eu sou vista. E aí, no dia a dia, eu começo inconscientemente a descobrir o que ele gosta. E eu vou obedecendo, eu vou fazendo tudo aquilo. Nesses casos, a gente sempre vê uma baixa autoestima e a gente vê aí uma falta de um amparo familiar. Vale a pena a mulher moderna observar. As nossas famílias estão muito fragmentadas. Esse é um problema da pós-modernidade. O outro perigo é a perfeição. Tá bom? Então, o seu desejo, você que está me ouvindo como mulher moderna, tem a ver com o quê? Com a história, com a sua própria história e a história dos seus ancestrais, tem a ver com a sua gestação, com a sua infância, com aquilo que é mais importante para você como ser humano. Tem gente que o mais importante é ser reconhecido socialmente. Tem gente que o mais importante é a segurança financeira. Existem outras mulheres que o mais importante é a criação e direcionamento dos filhos. Então, quais são suas necessidades humanas? Fica aqui uma outra dica, que é vocês procurarem, assim, lista das necessidades segundo a comunicação não violenta. A Tamires me disse que vocês trabalham sobre essa ótica também, que é fabulosa, né? Então, a gente vai ver no Marshall Rosenberg um direcionamento para aquilo que vai fazer com que nos compreendamos melhores como seres humanos. Na minha casa, eu escrevi todas as necessidades humanas à mão, bordei lá bonitinho com caneta, coloquei na geladeira. A gente é obrigado a tomar café da manhã, almoço e janta lendo as necessidades humanas. E quando tem uma confusão com os filhos, eu chamo e pergunto qual necessidade não está sendo atendida, ou qual necessidade está sendo desrespeitada. E essa compreensão de quem eu sou como ser humano faz com que eu me posicione melhor na vida. E olha, necessidades variam com o tempo em graus, tá? Então, tem épocas que eu preciso mais da parceria e da segurança. Outra época, nesse exemplo, eu preciso mais ser vista de reconhecimento. Uma outra época, eu vou precisar mais, por exemplo, de uma firmeza de ordem de movimento. Conheçam-se, mulheres. Nós estamos num patamar histórico em que nós podemos nos conhecer profundamente. Os seus desejos têm a ver com a sua experiência, com aquilo que você acredita, e ainda tem a ver com essa sociedade, essa época e essa cultura. Estamos inseridas e somos uma grande rede de comunicação amorosa, sentimental e de ideias. É isso que faz com que uma mulher moderna possa existir em plenitude, tá bom? Vamos às perguntas, se alguém quiser alguma ajuda, se alguém quiser compartilhar algo importante. Tamires, esse povo é caladinho, não, né? Acho que tá todo mundo tímido. Gente, eu não agora. tenho jeito de abraçar, vocês me ajudem. Gisele, mas eu tô me sentindo leve, viu? Ai, que delícia, fico feliz. Sabe aquela sensação de leveza? Causou aqui dentro do coração. Vamos pensar que eu consegui lhe falar aquilo que sua alma estava sedenta por ouvir. Né? A verdade liberta a gente, muito. Eu vou compartilhar com vocês, enquanto vocês pensam e vocês querem compartilhar comigo algo, um texto bonito, um poema bonito da Cora Coralina. Ela diz assim: eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, a não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. E aí tem algo importante que eu preciso contar para vocês, que é, quando o otimismo foge da vida da gente, quando a gente olha para a vida e pensa, não vai ter jeito, não estou conseguindo, não vejo solução, liguem um pisca-alerta. Procurem um amigo para desabafar. Isso aqui é presente de Dia da Mulher, nós merecemos. Procurem um amigo para desabafar, procurem um profissional, procurem, dentro da sua religião, da sua religiosidade, um líder, porque quando nos falta o otimismo, gente, é um termômetro de que algum adoecimento está chegando para nós. E, depressão e transtornos psíquicos não arrombam a porta da nossa casa mental. Vão entrando pelas frestinhas das janelas e das portas como se fosse fumaça. Quando você mal percebe, você não está enxergando nada, nem um palmo à sua frente. Então, o otimismo é sempre sinal de que você ainda tem esperança de que a vida dê certo, né? E ainda fica a dica para nós mulheres, né? Somos muito guerreiras, somos muito fortes. E como psicoterapeuta e consteladora, eu posso afirmar para vocês, é extremamente, extremamente necessário que voltemos a incluir os homens nas nossas vidas. Porque nós somos a geração em que estamos tentando mostrar que nós não precisamos dos homens para a vida financeira, até para criarmos os filhos e para termos sucesso nas nossas profissões. Isso tem sido um engano. Da mesma forma que para a concepção de um ser, o homem é necessário, nós, no nosso coração, por mais que a gente odeie o primeiro, o segundo, o terceiro marido, o pai do filho, por mais que nós, mulheres, tenhamos esses incômodos, continua sendo o pai do nosso filho, da nossa filha. Então, nesse lugar, esse homem precisa permanecer. Faço a minha função de mãe, é equilíbrio mesmo. Faço a minha função de mãe, esse pai faz a função de pai. Então, eu incluo. Mas não só isso, eu como mulher, preciso aceitar que sim, é possível eu, na minha individualidade, do meu jeito, com a minha originalidade, aceitar que um homem vai querer ser feliz ao meu lado e que eu vai estar também, vou ser feliz ao lado dele. É uma crença, é algo que a gente precisa pensar assim, será que é possível? E aceitar no coração, sim, é possível. Aí o como aparece na vida da gente, tá bom? Gisele, que lindo. Gente, alguém quer perguntar alguma coisa? O momento é agora. Acho que está todo mundo com essa sensação gostosa. Todo mundo tímido. Fica então o convite, gente, gratidão todo mundo. Fica o convite para me seguirem nas redes sociais, Gisele Miranda, no Instagram, giselemiranda.psique. No YouTube tem umas palestras mais densas, no Instagram eu vou compartilhando muitas informações sobre essa minha área da psique humana. E toda quarta-feira, às 20h30, eu faço lives. E são lives sempre, sempre, sempre voltadas para o nosso autodesenvolvimento, tá bom? Fica o convite para todo mundo. E a minha gratidão pela oportunidade de servir. Foi uma honra. Gisele, nós que agradecemos, muito obrigada. Uma honra escutar tudo que você tem a oferecer, né? Acho que agregou muito na vida de cada mulher que está aqui presente. Foi um verdadeiro presente que a gente ganhou. Gratidão, viu? Peguem as nossas descendentes, né? Gratidão é psique, PS, de psicóloga, de psicoterapeuta. Gratidão, ajudou. Que as nossas descendentes mulheres tenham oportunidades melhores do que essas que estamos tendo. E que tenhamos a consciência de que nós estamos fazendo muito, muito mesmo, por toda a humanidade. Um beijo, gente. Fiquem em paz. Beijo, obrigada. Gente, muito obrigada pela presença. Beijo, beijo.